Fala, minha rapaziada, mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje o assunto é polêmico e a minha opinião, eu acho que vai na contramão aí do que a maioria tá falando. Mas antes da gente começar o vídeo, vou pedir aquela moral de sempre pra vocês. Deixa o like aí, deixa o comentário, compartilha o vídeo, vê se tá inscrito no canal. É um assunto que tá gerando aí muitos debates, muitas discussões aí no grupo de WhatsApp que falam de futebol. Então já copia o link, joga lá pra dar aquela apimentada marota no debate. Se você concorda, se você discorda de mim, pode deixar aqui nos comentários também. Vou te responder, a gente vai trocar essa ideia, a gente vai ter esse debate sempre de forma saudável. O espaço do canal tá aberto para isso. E agora que eu já pedi aquela função de sempre que me ajuda demais, vamos pro vídeo. Como vocês já viram na thumb, gramado sintético, grama natural, manifesto dos jogadores, todo esse debate aí que ontem tomou conta do noticiário do futebol brasileiro, certo? Para quem não sabe o que está acontecendo, ontem, dia 18, os jogadores do futebol brasileiro, nomes importantes como Neymar, Thiago Silva, Gabigol, Dudu, Alan Patrick, enfim, vários nomes grandes de grandes clubes do futebol brasileiro, fizeram um manifesto ali nas redes sociais, fizeram uma arte, né, um post, com o mesmo texto, a mesma arte, todos praticamente ao mesmo tempo ali, se posicionando contra o gramado sintético no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro de maneira geral, e a favor da grama natural. E claro que isso gerou muito debate, porque são os donos do espetáculo que estão falando, então a gente, obviamente, precisa parar para ouvi-los. E esse é um debate que já tem tempo, né, que está rolando no futebol brasileiro, e agora os jogadores resolveram se pronunciar de forma mais unida e mais clara a sua posição. Alguns jogadores, né, nomes grandes, como eu falei, mas a gente não sabe quantos são exatamente, se são maioria, se não são, contra o gramado sintético. E, cara, essa é uma discussão que eu acho muito válida, tá? Eu sou contra a gente fechar qualquer tipo de debate, eu acho que tem que ter, sim, o debate. Mas eu acho que nessa discussão especificamente, tem argumentos para os dois lados, tá? Primeiramente, obviamente tem argumentos para os dois lados, por isso que eu acho que é uma discussão válida. Mas eu acho que os argumentos de quem defende a proibição do gramado sintético são fracos, assim. Por quê? Vou explicar. Não é que eu seja 100% a favor e todos os gramados têm que ser sintéticos e tudo mais, piriri pororó. Mas esse mundo utópico que o futebol brasileiro quer implementar, de que todos os estádios tenham gramados naturais bons, e aí sim e tal, é uma discussão que vai levar muito tempo, é uma implementação de muita coisa que precisa dar certo para chegar a esse nível. E eu acho que temos problemas muito mais fáceis de resolver que não são abordados principalmente pelos atletas, como eu falei. Se eles estão falando, a gente tem que parar para ouvir. E eu acho que os atletas poderiam se unir e falar também sobre outros pontos que são mais fáceis ainda de resolver. Vamos lá. Os argumentos usados pelos jogadores sendo contra, né, o uso do gramado sintético. Cara, primeiro, a questão das lesões e que é mais prejudicial, e enfim, é mais perigoso e tudo mais. Aquilo que todo mundo tá falando, a gente não tem laudos médicos, a gente não tem estudos que comprovem isso, é tudo na base da hipótese, é uma pesquisa que sai, tem mais lesão ali, tem uma pesquisa que aponta para um lado, uma pesquisa que aponta para o outro, outra pesquisa que fica no meio termo, a gente não tem nenhuma definição médica a respeito disso. E esse é o principal argumento, é pautado em cima disso, né? Que é mais perigoso, é mais prejudicial por causa do impacto e tudo mais. E alguns atletas falam também sobre a velocidade do jogo, que a bola quica mais, que a bola rola mais rápido e tudo mais. Só que isso é prontamente refutado pela própria FIFA, que a partir do momento que a FIFA liberou o uso de gramados sintéticos, isso tudo foi analisado, assim. E a diferença é mínima, é muito pouca, não é um diferencial para o jogo. Tanto que a FIFA permite nos seus campeonatos, a gente já teve Copa do Mundo feminina em gramado sintético, a gente tem jogos da UEFA, a gente já teve Copa América, enfim. Então, essa diferença no jogo não é relevante o suficiente para entrar em questão esse debate. Os jogadores não gostam. Beleza, tudo bom. Esse argumento é perfeito. É uma questão de gosto. Como tem jogador que prefere jogar com uma grama um pouco mais alta, com uma grama um pouco mais baixa, né, se for natural, um campo maior, que antigamente o futebol brasileiro não tinha esse padrão FIFA, né? Então, assim, o Serra Dourada, por exemplo, era um campo mais largo, era um campo maior, e alguns outros estádios eram menores, enfim, isso era normal no futebol brasileiro, antes dessa padronização. Então é questão de gosto. É questão de gosto. E, assim, é uma coisa que você tem que levar em consideração, você tem que relevar, obviamente, mas não pode ser trazido como ponto principal ao debate.
E é isso, cara. Então eu acho muito fraco esses argumentos. E já os argumentos de quem é a favor do gramado sintético, que eu enquadro nessas pessoas, são muito mais abertos. Por quê? Primeiro, óbvio que eu não quero que todos os gramados sejam sintéticos, tem que ser 100% sintético, todo sintético. Não, eu sou a favor de que, se você não consegue entregar, repito, tá? Se você é incompetente e não consegue entregar um gramado de qualidade, um gramado natural de qualidade, que você use o sintético. É muito melhor você jogar bola num campo sintético do que num gramado ruim que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. Ponto. Esse é o ponto principal. Muita gente usa como argumento a Europa. Ah, porque na Europa não pode, porque na Premier League é isso, a UEFA aquilo, a La Liga aquilo. Cara, primeiro, na UEFA pode, a Champions League permite sim um gramado sintético, tá lá, se você pegar o regulamento, artigo 31, se eu não me engano, tá lá. Pode sim ser usado gramado sintético, só não pode na final da Champions League. Mas se o seu clube joga com gramado sintético no seu estádio, você pode sim receber jogos de Champions League, inclusive times do leste europeu, seja Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia, enfim, países que costumam fazer muito frio. Vários clubes usam e utilizam o gramado sintético, inclusive foi tema de debate recentemente, porque o Young Boys estava mandando seus jogos, o Young Boys da Suíça disputa aí frequentemente até a Champions League, estava mandando seus jogos no gramado sintético lá na Suíça. Então, enfim, esse argumento de que a UEFA proíbe e não pode na Champions League é mentira, pode sim. Ah, mas a Premier League, a La Liga e tudo mais. Cara, vamos lá. Assim, eu já acho completamente loucura a gente estar comparando a CBF, o Campeonato Brasileiro, com a Premier League em alguma coisa. Ainda mais essa parte organizacional e essa parte de liga e essa parte de federação estrutural, assim, cara, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Primeiro, lá é liga, como já diz o nome, né? Premier League, La Liga, enfim. Então os clubes se uniram e formaram uma liga que toma conta do campeonato. Cara, aqui a gente não consegue fazer 4 presidentes. Eu não tô pedindo 10, não tô pedindo 12, muito menos os 20 da Série A. Muito menos os 40 de Série A e B, tá? Eu tô pedindo 4, que são de federações. Seja a Federação Paulista ou os 4 principais do Rio de Janeiro, tá? Você botar o presidente do Flamengo, o do Fluminense, do Vasco e do Botafogo numa mesa para conversar alguma coisa sobre Campeonato Carioca, ou os 4 de São Paulo, a gente não consegue fazer isso, botar os caras numa mesma sala para discutir melhoria do próprio campeonato e do próprio produto. A gente não consegue. Ainda mais pegar 20, 40 e formar uma liga como é feito lá na Europa. Já começa por aí, então a gente fica refém e depende da CBF para fazer qualquer coisa. E assim, gente, com todo respeito, você depender da CBF para organizar qualquer coisa é uma loucura, né? Então, assim, lá, a própria liga, a própria organização do campeonato coloca verba para os clubes. Então, olha só, vou te dar aqui um valor X de dinheiro para você cuidar do seu gramado. Outro ponto importantíssimo lá, praticamente, se não for 100% dos times, todos eles têm seu estádio. Então não tem clube dividindo estádio, não tem clube jogando estádio emprestado, não tem isso. Não tem venda de mano de campo, isso não existe. Todos os 20 clubes da primeira divisão, eu confesso que não sei da segunda, mas praticamente todos os clubes da primeira divisão têm o seu próprio estádio. Então é muito mais fácil, certo? De você manter, você tem apenas um time jogando, é seu, então assim, a responsabilidade é sua. Beleza. Você imagina trazendo isso agora pro futebol brasileiro. Eu vou pegar o exemplo do Vasco aqui, porque foi o que saiu mais recente, não vou falar valores aqui, mas enfim, a pesquisa tá aí, vocês sabem quanto é. Você imagina o Pedrinho chega pra torcida do Vasco, que tá insatisfeita com o elenco, o time tá em crise, tá cobrando reforço, tem que melhorar o time, tem que contratar jogador. Aí o Pedrinho fala, cara, não tenho dinheiro pra contratar, eu tenho um valor X de milhões pra contratar e reforçar o elenco, um X baixo, tá, que eu tô jogando. Tem valor X baixo de valores de milhões pra contratar jogador. Ah, beleza, Pedrinho, então tá, a gente quer jogador, mas não tem dinheiro, tá em crise, a situação tá complicada, beleza. Aí o Pedrinho vira e fala assim, ó, agora a gente vai gastar, sei lá, 2 milhões pra cuidar do gramado. O São Januário vai ter o melhor gramado do futebol brasileiro, tá? Dinheiro pra contratar jogador a gente não tem, mas a gente vai gastar 2 milhões de reais pra cuidar do gramado. Você acha que a torcida do Vasco, ou de qualquer clube, tá? Falei, o Vasco é só um exemplo, vai reagir de que maneira? É óbvio que esse é o mundo ideal. Eu também queria que fosse assim, que a torcida entendesse e falasse assim, não, tudo bem, é importante pro espetáculo, é importante pro entretenimento, é importante, pô, quando você liga a televisão pra assistir um jogo que não é do seu time, você tá ali passando aquele domingo, 7 horas,
tem aquela rodada do Brasileirão, você tá ali passando, você vai escolher um jogo, aí você bota no jogo, tá lá o gramado ruim, iluminação ruim, não é atrativo. Você bota num jogo de Premier League, seja qual for o jogo, pode ser Wolverhampton e Ipswich Town. Cara, ele é visualmente bonito, assim, dá vontade de você vai ficar ali assistindo, de repente acontece um gol, quando você vê, você assistiu o jogo todo, porque tem essa identidade visual, tem essa iluminação boa, o gramado bonito, tudo mais, isso atrai público, e você vai conseguir comercializar o Campeonato Brasileiro para a Europa, para outros países, porque lá os caras se importam com isso, eles não querem saber muito em relação à qualidade de jogo e tudo mais e tal. Isso é importante, essa identidade visual. É importante pro futebol brasileiro. É óbvio que no mundo ideal, os gramados todos bonitinhos, igual a gente vê na Premier League, bem iluminados, os jogos pá. Só que, infelizmente, o futebol brasileiro não é assim. A gente não, é muito mais complicado. Foi o que eu falei no começo do vídeo. De que existem temas que a gente é muito mais fácil da gente resolver do que esse. E resolvendo vários desses pequenos pontos, a gente consegue chegar nesse tema maior. Então, assim, cara, como que os dirigentes vão explicar pro torcedor que você não tem dinheiro para contratar, que muitas vezes eles usam isso de muleta, e vai cuidar do gramado. Ah, não, mas a liga, você acha mesmo, olha só, que a CBF vai pegar uma verba e vai destinar uma verba mensal para os clubes cuidarem dos seus gramados? A CBF, do seu Edinaldo, vai chegar e falar assim, já que você é incompetente, não consegue cuidar do seu gramado, a gente vai separar aqui, 2 milhões por clube só para você cuidar do gramado, tá? Estamos te dando essa verba aqui, mas você tem que me apresentar um gramado de qualidade. Se hoje em dia os clubes já reclamam de arrecadação, de bilheteria, de jogo, de estádio, que a CBF come uma grande parte do Campeonato Brasileiro, seja a Copa do Brasil e tudo mais, você imagina o que a CBF iria fazer, tendo que ela cobrir a incompetência dos dirigentes, a incompetência dos clubes para cuidar de gramado. Isso é totalmente inviável. Totalmente inviável. Vamos comparar com a Europa. Vou entrar na situação do clima, como eu falei, dos times do leste europeu que costumam usar lá na UEFA. Cara, esse gramado, essa questão do clima não pode ser usado como muleta, tá? Primeiramente, não pode. Não pode. A gente não consegue entregar um gramado bom porque o clima é ruim. Isso não pode ser o argumento principal. Mas isso precisa sim ser levado em consideração, porque isso sim tem uma explicação científica e tem uma explicação meteorológica, seja lá o que for. Para isso. Isso sim precisa ser entrado na equação. Porque assim, cara, você imagina o Maracanã, tá? E eu vou juntar 2 temas numa vez só. E outra, como eu falei lá, na Premier League, por exemplo, que é o que estão usando de argumento, que a Premier League proíbe e tudo mais. Cara, lá todos os clubes têm o seu próprio estádio. Então você vai ter, assim, apesar de não ser o melhor calendário dos mundos, é melhor que o nosso. Isso todo mundo concorda, certo? Então você vai ter um jogo por semana no estádio. Tem time que nem isso. Tem time que fica 2 semanas sem jogar no próprio estádio. Então você junta o clima, que é favorável, a pouca quantidade de jogos, mais a verba, que a arrecadação dos clubes lá é muito maior do que a nossa. Então você junta esses 3 argumentos e você ainda fala que o Brasil consegue ter esses 3 argumentos. Você consegue ultrapassar a barreira do clima, você consegue ultrapassar a barreira da liga, de que os clubes vão arrecadar mais para ter verba para cuidar do gramado, e você ultrapassa essa barreira de que cada clube tem o seu estádio. Vou pegar o exemplo do Maracanã aqui. Flamengo e Fluminense dividem o Maracanã. Aí você vai virar para mim e falar assim, olha só, cara, conseguimos, a gente comprou a melhor tecnologia do mundo, a grama que vem high-tech, piriri pororó. Pode fazer um calor de 60 graus no Rio de Janeiro, igual faz aqui durante o verão. Dá aquela pancada de chuva astronômica de noite e o nosso gramado vai suportar tudo isso. Superamos a barreira do clima. Beleza. O Fluminense joga sábado pelo Brasileirão. O Flamengo joga domingo pelo Brasileirão. A Fluminense volta a entrar em campo na quarta-feira pela Libertadores. No sábado já tem Flamengo de novo pelo Brasileirão. Sério isso? Você acha viável entregar um gramado de qualidade com esse calendário que a gente tem? Cara, vocês conseguem entender como são muitos pontos que não fazem sentido? E assim, o argumento do outro lado é apenas... a gente não gosta. Porque o da lesões é fantasia, né? É lúdico. Os argumentos dos jogadores são, a gente não gosta. Outro ponto que eu queria tocar aqui, cara, os jogadores
se uniram. E isso eu achei muito interessante, porque isso pode ser um ótimo caminho para o futebol brasileiro. Eu falei isso ontem nas minhas outras redes sociais. A gente vê diversos temas que a gente espera os jogadores se posicionarem, porque eles são os principais nomes do espetáculo. Sempre que os jogadores forem falar alguma coisa, a gente tem que ouvir principalmente esses nomes que se posicionaram agora. O Felipe Luiz falou da bola da pênalti aqui no Campeonato Carioca. O Neymar falou da bola da pênalti lá no Paulistão. A gente tem que ouvir. Esse debate tem que ser feito. Mas, cara, não pode ser só isso. O argumento para você determinar alguma coisa não pode ser apenas os jogadores querem. Porque a gente muitas vezes já esperou jogadores se posicionarem sobre arbitragem, sobre calendário do futebol brasileiro, seja sobre violência de torcida organizada contra os próprios atletas, perdão, seja racismo, e a gente dificilmente, eu não diria nem nunca, viu essa união que eles estão tendo agora. E isso é legal, porque tem vários pontos que, se eles se unirem para falar, a gente pode resolver. Como eu falei, eu acho que a gente resolvendo problema de liga, problema de calendário, aos poucos, a gente pode chegar até o ponto de que não, agora todo mundo vai ter um gramado bom, se não tiver vai ser perda de ponto, se você entregar um gramado ruim, o time vai ser prejudicado de alguma maneira, mas tem muitos caminhos antes para percorrer até chegar nesse ponto, muitos. E foi legal essa união dos caras. Não sei de quem partiu, não sei como foi orquestrado disso, mas isso é interessante porque pode levar para um caminho muito bom. Agora, como eu falei, isso não pode ser o único argumento, porque assim, jogador é contra jogar na altitude, por exemplo. Eu acho uma loucura isso. Se o time é de uma cidade que está na altitude, você vai fazer ele jogar fora de casa? Então assim, jogador é contra a altitude. Jogador muitas vezes é contra a vaia de torcida no estádio. Aí você vai proibir a vaia de torcida do estádio? O Neymar e o Felipe Luiz foram lá e reclamaram da bola. Foram dois. Nomes grandes, nomes importantes que precisam ser ouvidos. Mas foram dois. E a gente não viu troca de bola. Eu acho que, assim, se a gente for acatar tudo que apenas os jogadores estão dizendo, e outra, a gente não sabe se é a maioria. A gente viu nomes grandes, muitos jogadores, muitos mesmo, de vários clubes, mas a gente não tem como saber se é a maioria. O Brasil tem milhares de atletas, milhares. E assim, quantos deles realmente gostam ou não gostam? A gente já viu jogadores, como eu falei agora, muitos criticando, mas a gente já viu jogadores elogiando também. Então assim, cara, é muito complicado, é um debate que eu acho muito válido, principalmente agora que os jogadores entraram na parada, que os jogadores estão botando a sua voz, mas eu acho que esse argumento de que os jogadores querem não pode ser o único. E outra, são muitos pontos contras que precisam ser levados em consideração. A gente precisa, infelizmente, adaptar para a realidade do futebol brasileiro. Eu também queria que a CBF fosse competente, que os clubes fossem competentes, que o futebol brasileiro fosse mais organizado, mas, cara, não dá pra gente viver nesse mundo utópico de que, assim, tá tudo errado aqui embaixo. O gramado sintético, natural, bom, ruim, é só a ponta desse iceberg, e eu acho que tem vários outros pontos que precisam ser resolvidos antes. Vários. E assim, a gente não consegue fazer, como eu falei, os presidentes todos sentarem numa mesa para profissionalizar a arbitragem, se é que é interessante para eles, para mudar o calendário, acabar com o estadual, se é que é interessante para eles. E assim, a gente achar que isso partindo dos atletas vai mudar alguma coisa é muito, mas muito utópico e muito fora da realidade, é uma coisa muito longe de onde a gente está vivendo hoje. E infelizmente a gente precisa adaptar. E o que a gente tem, por enquanto, infelizmente é isso. Quase 20 minutos de vídeo, meu Deus, falei mais do que eu queria e que eu deveria. Mas é isso, essa é a minha opinião. Como eu falei, discorda nos comentários ou concorda nos comentários também. Vamos debater, vamos trocar essa ideia. Like, se inscreve no canal, compartilha o link que esse assunto tá bom. Joga pros seus amigos, joga nos seus grupos de WhatsApp. E valeu, até a próxima.